Olá pessoal, nessa videoaula eu vou fazer a demonstração de um resultado bem técnico, mas essencialmente a ideia é que eu quero substituir as variáveis, trocar as variáveis para tentar calcular mais fácil o limite. E nisso eu vou dizer que eu vou pecar pela precisão do resultado. E como que eu vou pecar muito pela precisão, a hipótese acaba ficando um pouco grande. Mas é uma hipótese que se eu desenhar e explicar o que está acontecendo, acho que dá perfeitamente para entender até rápido. Então, a ideia é o seguinte. O que eu quero fazer? Eu estou querendo fazer substituição nos limites. Tem muitos limites. Está muito complicado, não estou conseguindo fazer. E eu quero facilitar um pouco minha vida nas contas. Então, o que a gente faz? Vamos supor esse exemplo aqui. Olha, esse exemplo dá 0 sobre 0. Vamos supor que não temos nenhuma ferramenta, só divisão mesmo e acabou. Eu ia ter que dividir x à sexta menos 1 por x menos 1. E sobraria x à quinta, x à quarta, um monte de conta que pode complicar um pouco a vida de vocês. Então vem a substituição milagrosa. U igual a x ao cubo. Se U é igual a x ao cubo, quando x tende a 1, U também tende a 1. E ao invés de tentar calcular esse limite, pode ser interessante eu substituir x ao cubo por U e tentar calcular o limite quando U tende a 1. De novo, ainda vou ter que dividir por 1 menos 1, mas o ao quadrado menos 1 a gente sabe dividir muito mais fácil e fica mais simples fazer essas contas. Então, é isso que eu queria falar para vocês, é que ocorre de eu ter certeza que eu fiz aqui e eu fiz aqui, eu vou dar o mesmo limite. Eu não perdi nada. Esse é o teorema que está dizendo ali, naquele enunciado gigantesco. Um outro caso, que talvez você já tenha se deparado, é com o limite quando x tende a zero, de seno de x ao quadrado sobre x ao quadrado, por exemplo, e eu queira fazer, para facilitar minha vida, u igual a x ao quadrado. Só que quando eu faço u igual a x ao quadrado, eu vou ter um problema técnico de que a função não vai ser bijetora. E se função não bijetora, dá um problema. Claro, aqui nesse tipo de função não dá, porque ela é praticamente contínua. Até no zero a gente estender ela facilmente. Mas é um tipo de função que essa substituição não poderia, a princípio. Mas se eu quebrar esse limite tanto 0 pela direita, e eu trabalhar com... Se eu estou tendendo a 0 pela direita, ou igual a x ao quadrado, o gráfico é isso. Então isso aqui fica igual a limite quando u tende a 0 pela direita de seno de u dividido por u. Nenhum problema. Só que se eu trocar aqui x tendendo a 0 pela esquerda, agora eu ainda quero fazer essa substituição, não vai ser grande problema, que agora o meu gráfico é assim. E se o meu gráfico é assim, o que acontece quando x tende a 0 pela esquerda, u tende a 0 pela direita. Se u tende a 0 pela direita, então está aqui. Ou seja, o limite quando x tende a 0, tanto pela direita quanto pela esquerda, não teria nenhum problema. É igual ao limite quando u tende a 0 pela direita. Só que aí eu teria que quebrar os limites, e por causa disso que eu coloquei mais condições técnicas aqui. U igual a x ao quadrado pode dar problema se eu pegar funções um pouco mais complicadas. O seno não é, mas eu posso começar a quebrar a função e dar problema. Mas não quero explicar isso nessa aula. Então, a condição técnica que eu vou escrever aqui é o seguinte. Seja f uma função de u0 para a para os reais, onde u0 é menor que a, suponha que exista um lambda maior que zero e um k maior que zero, tais que essa função aqui é bijetora e crescente. Tá? E além de ser bijetora crescente, eu fico tão próximo de u0 quanto eu queira. Eu vou fazer esse desenho daqui a pouco. Ou seja, eu tenho uma função crescente que quando x tende a x0 pela direita, o g tende a u0 pela direita. Então, vale esse resultado aqui. Ó. Esse limite aqui existe, u0 pela direita, se somente se
Esse limite aqui também existe, x tendendo a x0 pela direita. Note que se x é maior que x0, então o g de x tem que ser maior que o zero, por isso que eu estou escolhendo esse limite aqui. Então, quando x tende a x0 pela direita, eu forço u tender o zero pela direita. E mais ainda, se os dois limites existem, na verdade eles são iguais. Ou seja, existência disso implica existência disso, e existência disso implica existência disso. E os limites são iguais. Então eu vou fazer um desenho para explicar essa condição aqui. Então, vamos supor que eu peguei um gráfico da G. A princípio, está muito grande quando eu faço substituição. E acontece que eu quero só estudar x próximo de x0 à direita. Não me interessa o que acontece para cá. Tá? Quando eu fizer a substituição, pode ficar muito grande. A função tem um domínio grande previamente definido. Só que eu vou me restringir aonde me interessa. Então, olha o que acontece. A G, ela decresce e decresce, mas começa crescendo. Se ela começa crescendo, ela cresceu até aqui. Vamos chamar esse ponto aqui, ó, de x0 mais lambda. E esse ponto aqui, onde ela atinge, vamos dizer, o máximo, né? O zero mais k. O que eu estou pedindo é que essa função sempre cresce e de forma controlada. Pelo menos uma vizinhança bem pequenininha de x0. Então, repara, quando x fica próximo de x0, o u fica próximo de u0. Então, eu consigo fazer essa composição ou essa substituição. Posso substituir o x pelo u da minha f para simplificar o problema. Então, é basicamente essa figurinha que nós temos. E o resultado, como que é bem técnico, como que eu falei, a parte difícil é: existe um limite se somente se existe o outro limite. É aqui que eu vou demonstrar. Tenta pensar no porquê eu tenho que mostrar que isso aqui existe e depois eu tenho que fazer as contas devagar, também para provar que se isso aqui existe, implica essa, e se isso aqui existe, implica essa. Não é direto. E com isso vocês vão entender por que eu preciso colocar essas hipóteses extras. Crescente, bijetora, essas coisas todas. Tá? Apesar de eu não ter dito isso, mas se eu trocar G por decrescente, desde fazer U tendendo a U0 e eu tenho que mexer no domínio da F, mexer e ficar U tendendo a U0 pela esquerda, ou X tendendo a X0 pela direita, ficar revertendo. Mas tanto faz a demonstração em todas são iguais, inclusive para infinito, não tem problema. A única coisa que a gente vai fazer é ajustar a parte do intervalo delta, né, digamos assim. Mas enfim, então vamos começar a parte mais fácil da demonstração. Vamos supor que esse limite aqui existe. Agora eu quero provar que vale isso. Então vamos lá. Eu sei que dado epsilon maior que zero, tá? Se dado epsilon maior que zero, primeira coisa, eu sei que existe, vou chamar a princípio de delta1 maior que zero, que é o que eu tenho de hipótese, tal que se 0 é menor que u menos u0, que é menor que delta1, então, módulo de f de u, escreveu então aqui. Então, módulo de f de u menos L é menor que epsilon. Por outro lado, como eu estou com essa hipótese também, limite quando x tende a x0 de g de x, x0 pela direita, é igual a u0, então, o que a gente pode fazer? Eu sei que eu já sei que a resposta é esse delta mesmo, então eu vou colocar. Existe delta maior que zero, tal que se 0 é menor que x menos x0,
que é menor que delta, temos norma de, ou no caso, seria isso aqui, ó, g de x menos g de x menos o zero menor que epsilon. Só que eu sei que g de x é maior que o zero. Por quê? Porque minha g de x está entre, o contradomínio está entre o zero e o zero mais k. Tá? Ou seja, a função está crescente. Então, se eu sei isso, então eu sei que isso aqui, logo, isso aqui é igual a isso. Ou seja, g de x menos o zero é menor que... Opa, menor que epsilon não, menor que esse delta 1 aqui. Tá? Eu vou precisar disso porque eu vou ficar compondo uma hora um erro aqui, outro erro, e vamos mexer com o que está acontecendo. Então, olha só nesse caso. O que está acontecendo no final? Logo, se 0 é menor que x menos x0, que é menor que delta... Opa, desculpa. Opa, tirei o módulo aqui, esqueci dele. Então temos isso. G de x menos o zero é menor que delta 1. E antes que eu esqueça, também é maior que zero. Agora, no fundo, olha só. Se g de x menos o zero é menor que delta 1, logo, eu sei que módulo de f de x, ou f de g de x, menos L, vamos melhorar isso aqui. Olha só o que está acontecendo. Eu sei que se U menos U0 é menor que delta U, implica que f de 1 menos L é menor que epsilon. Então, eu estou dizendo que g de x menos U0 é menor que delta 1. Se g de x menos U0 é menor que delta 1, então f de g de x menos L é menor que epsilon. Ou se preferir, escreva g de x igual a U. Então, nós temos que módulo de f de x, módulo de f composta com g de x menos L é igual a f de U menos L. Só estou para fixar a notação daqui. Olha aqui, o g de x está entre isso aqui e isso aqui. Só que se eu substituir o g de x por U, olha só, tem a mesma propriedade. Então o g de x está muito próximo de delta 1. Se g de x está muito... de U0 mais delta 1 para trás e maior que zero. E maior que o zero. Então eu estou dizendo que isso aqui acontece isso no fundo e isso aqui acontece aqui. Logo, limite quando x tende a x0 pela direita de f composta com g de x é igual a L. Isso aí, supõe que aqui existe, eu provei que dado epsilon maior que zero, existe delta maior que zero, tal que esse módulo de g de x menos zero é menor que delta, tal que esse módulo de g de x, tal que esse módulo, 0 é menor que x menos x0, que é menor que delta, tem-se f composto com g de x menos L menor que epsilon. Por definição, temos isso. Então, suponho que esse limite existe, esse aqui existe. Só que eu ainda não usei a hipótese que a g é crescente. É bem técnico, é bem complicado. Então, vamos supor que esse limite aqui existe e dá L. Então, o que a gente quer provar? Agora a gente quer provar que esse limite existe e dá L. Então, a gente vai começar a ajustar aqui tudo e, de fato, usar que a g é crescente. Então, vamos lá.
dado epsilon maior que zero. Tá? Eu sei que existe, de novo, vou manter o delta1, porque eu quero deixar para U, que o meu f de U igual a delta1 maior que zero, tal que se 0 é menor que x menos x0, que é menor que delta, temos, delta1, módulo de f de g de x menos L é menor que epsilon. Então sabemos disso. Agora, olha o que está acontecendo. Eu sei que dado epsilon maior que zero, existe delta1. Então, o meu delta1, eu vou escrever aqui, está aqui. Só que a função é crescente, então ela vai e volta. Então eu vou querer que meu delta, esse ponto aqui, no fundo seja o zero mais delta. É aqui que eu quero forçar. Tá, opa, desculpa, aqui é x0, eu exagerei aqui. Isso aqui é x0 mais lambda, e aqui é o 0 mais k. Então repara, se eu pegar esse ponto aqui como meu x0 mais delta1, aqui, claro que o delta1, apesar de nunca escrever isso, é menor que lambda. Tá? Muitas vezes eu gosto de escrever que x pertence ao domínio da f, se o domínio for um pouquinho mais complicado. Mas aqui eu acho que não tem nenhuma perda. Esse aqui é o meu candidato a o zero mais delta. E o que acontece é o seguinte, se eu pegar qualquer u aqui eu vou usar que a minha função é crescente para garantir que o meu x está aqui. E eu vou poder ir e voltar. Então, o que eu vou fazer? Olha, eu vou pegar, tome, olha a mágica aqui, só com aquele desenho, delta igual a g de x0 mais delta1 menos o zero. Tá? Essa é a mágica. Foi esse desenho que eu fiz. Tá? Peguei o 0 mais delta exatamente como g de x0 mais delta1. Então, delta é g de x0 mais delta1 menos coisa. Lembra que esse aqui é o gráfico da g. Então, tome o delta igual a isso. Logo, o que eu sei? Que isso é maior que zero. Então, agora eu vou de novo, desde fazer em pacote, eu vou escrever aquele para todo u como dado u. Seja ou dado u satisfazendo tá? Agora eu vou pegar o uzinho daqui. O zero é 0 menor que u menos o zero, que é menor que delta. Tá? É esse que eu peguei. Então, o que nós temos? Como g é crescente e bijetora, existe um x satisfazendo g de x igual a u. Mais ainda, zero x satisfaz 0 menor que x menos x0, que é menor que delta 1. Tá? Por quê? Porque eu sei que x0 mais delta u é igual a u0 mais delta.
Mas U é menor que o zero mais delta. Então, com certeza, o meu x, para que satisfaça o x satisfaça o g de x satisfaça U, o meu x tem que estar um pouquinho antes de delta 1. Quão antes depende, claro, da distância. Então, se eu peguei o zero mais delta aqui, eu tenho certeza que o meu x está aqui. Opa! Eu tenho certeza que o meu x está aqui. O zero mais delta é esse aqui. Se eu pegar o U aqui, tenho certeza que o meu x está antes de x0 mais delta 1. Daí, eu sei que módulo de f de U menos L, tá, que é o que a gente queria, eu quero provar que isso aqui é menor que epsilon. Tá? Não se esqueça disso. É igual a f de g de x menos L, mas eu sei que o x está entre 0 e o x está entre x0 e x0 mais delta 1. Se isso acontecer, eu sei que isso aqui é menor que epsilon. Então, olha o que eu provei. Dado epsilon maior que 0, existe um delta positivo, tal que, para todo U satisfazendo isso, temos que f de U menos L é menor que epsilon. Logo, limite, quando U tende a U0 pela direita de f de U, isso aqui vai ser igual a L, como a gente queria demonstrar. É um lema técnico demais. Eu acho até para o avançado uma das demonstrações mais difíceis. Mas tem que tomar muito cuidado e escrever com detalhe o que a gente precisa. Tá? Espero que tenha pelo menos essa intuição geométrica e como foi pensado isso aqui. E isso ajude vocês a entender melhor mais o assunto mais à frente. Espero que esse vídeo tenha te ajudado no aprendizado. Não esqueça de me dar um feedback, comentando, dando um like e também se inscrevendo no canal. Obrigado, gente.